Hello família, espero que estejam todos bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo nós vamos falar de como montar um setup para scalpers, mas antes disso vamos passar por uma parte um pouco chatinha que é uma parte informativa, mas necessária. Muita gente tem perguntado como fazer parte da HOPN Community, que é a minha comunidade de trading, e é bastante simples, mas nós temos que simplificar esse processo no início para vocês conseguirem entrar o mais rápido possível. Então passo número 1, criar uma conta na Exness através do link que está na minha biografia do Instagram. Passo número 2, verificar essa conta. Isto é, enviar os seus dados todos, BI, passaporte, aquilo que a Exness solicitar, verifiquem essa conta para a conta ser válida e legítima. Passo número 3, depositar numa conta de negociação, isto é, após vocês criarem a vossa conta na Exness, existe lá um campo onde vocês vão criar conta de negociação. Pode ser uma conta standard, uma conta raw spread, uma conta pro, etc. Né? E essa conta pode ser em qualquer moeda, dólar, rand, Kuwait dinar, etc, etc. Então, depois de vocês cumprirem esses requisitos todos, vocês já podem entrar em contato com o suporte, que eu vou deixar o contato de suporte no grupo free do Telegram, então tem o link também na minha biografia do Instagram. Vocês podem entrar em contato com o suporte e dizer: olha, suporte, nós assistimos o vídeo recente do Platinum, já seguimos os passos para entrar na HOPN Community e aqui está o e-mail, né? Então tu vais enviar para o suporte o e-mail que tu usaste para criar a tua conta na Exness e o suporte vai validar aquele e-mail e dar-te acesso à HOPN Community. Simples, isso sem precisar esperar longas filas, porque aconteceu na vez passada, inclusive muita gente ficou chateada com o Platinum, mas infelizmente era muita gente e eu não consegui dar conta do recado ou tomar conta do recado, é de fato muita gente. Então, esta é a forma mais simples de vocês contatarem o suporte com tudo já feito para o suporte verificar e dar-vos acesso à HOPN Community. Se houver algo em falta, o suporte também vai dizer: epa, precisas fazer isso, mas aquilo, então todas as informações terão com o suporte, mas facilitem esse processo para vocês entrarem o mais rápido possível. Se não fizerem isso, vai ser difícil o suporte ter de atender muita gente com várias dificuldades que nem sequer passou pelo processo ali, ok? Então fica assim. Então parte número 2, agora vamos ao nosso objetivo, que é como montar um setup para scalps, ok? E setup de scalper, pessoal, nós podemos ter várias opções ou diferentes variações, assim é que é. Mas eu vou mostrar primeiro o scalp, que é aquele mais rápido, que é um scalp feito na base do M15, né? E depois poderemos ver noutros vídeos outros tipos de scalp. Então vamos lá, primeiro começar com a nossa cábula. Eu quero que vocês saibam que existem aqui dois tipos de scalp, até podia colocar 3, né? Então, primeiramente, nós vamos entender o seguinte: para nós começarmos um scalp, o nosso setup, ele pode ser feito no tempo gráfico de M30, ok? Nós vamos, após ter feito o setup no M30, vamos refinar as nossas regiões de supply e demand para o tempo gráfico de 15 minutos, não é? M15, e as nossas confirmações de entrada nós vamos verificar, né, no tempo gráfico de M5, ok? Então este é um scalp um pouco mais sólido e permitam-me agora ampliar a minha tela para que vocês possam ter uma melhor visibilidade e compreender isto da melhor forma possível. Então, este scalp é o scalp mais sólido. Nós temos um setup no M30, refinamos as nossas regiões de supply e demand no M15 e vemos uma confirmação no M5. Mas também existe um outro tipo de scalp, que é um scalp mais rápido. Este aqui que costuma ter um pouco de problemas para alguns traders que têm questões emocionais não resolvidas. Então nós temos um scalp que tem lá a base no M15, né? Começamos o setup no M15, refinamos para o tempo gráfico de M5 e podemos procurar a nossa confirmação no tempo gráfico de M1. Então são praticamente dois tipos de scalp aqui, né? Estes são os mais básicos. E existe um outro tipo de scalp que acaba se assemelhando a um day trade, que é onde nós fazemos uma base no H1. Ou seja, nós começamos o nosso setup no H1 e depois seguimos as regras, né? Começamos o setup no H1, refinamos no M30 e confirmação esperamos no M15, mas na medida em que nós descemos no tempo gráfico já começamos a assumir regras do tempo gráfico menor. Eu vou explicar isso step by step. Então, o scalp que nós vamos ver hoje é este primeiro scalp aqui, onde o setup é do M15, refinamos para o M5 e vemos uma confirmação no tempo gráfico de M1. Ok, pessoal? Então vamos lá direto ao ponto. Primeiro, queremos fazer este scalp. Quero que vocês reparem o seguinte: eu já tenho um setup todo ele feito, que é um setup do tempo gráfico do H1. Então eu só estou a usar o setup da H1 como base, como setup que me mostra a direção sólida do mercado.
tá bem? Então tudo isto foi feito no tempo gráfico da H1. Então no H1 eu identifiquei o break of structure, tem uma região de liquidez, mas acaba funcionando também como um swing high, um topo forte no caso, e temos uma área de supply, que é um supply do H1, e vocês já sabem que para H1 vemos confirmação no M15, mas agora é aqui onde o scalp funciona, ou começa. Se nós quiséssemos fazer um day trade, que é pegar todo esse setup da H1, nós teríamos de fazer uma venda nesse supply e levar um take profit lá embaixo, ok? No swing low ou então numa região de demanda com imbalance. Mas nós queremos fazer scalp, queremos apenas uma parte daquele day trade. Então tudo vai começar quando o preço chega na região de supply do H1. Isto é o mesmo que eu chegasse sem precisar analisar o H1, eu olhasse apenas para a estrutura do M15. Então, primeiramente, nós temos aqui o seguinte, o preço rompeu o topo, isto é um break of structure. De seguida, nós vamos pegar a nossa região de demanda, que é a região onde nós podemos pensar em compra. Ok? Esta estrutura está de alta e antes não era swing, não era choke, era um swing low. Então vamos trocar isto e colocarmos aqui swing low. Então o que eu quero que vocês percebam? Pessoal, nós ainda estamos numa tendência de alta. Nós só vamos entrar numa tendência de baixa quando o preço primeiro desrespeitar a demanda e de seguida desrespeitar o fundo, ou seja, ele romper o fundo com o corpo da vela fechado abaixo daquele fundo. Então isso é muito importante. Né? Se isso não acontecer, nós vamos pensar em continuar com as nossas compras. Então um bom scalp seria rompimento do topo, temos uma região de demanda ali, essa região de demanda ela possui imbalance ou não? Possui imbalance, nós temos cá um imbalance. Então significa que o preço poderá ser atraído pelo imbalance e dar-nos a oportunidade de compra para um take profit aqui neste swing high. Então isto seria um scalp, embora com uma taxa de risco retorno não muito top. Então poderíamos fazer um buy assim, stop loss podia ficar por baixo da demanda e o nosso take profit colocado em função deste swing high, por exemplo. Então seria uma taxa de risco retorno de 1 para 3, para um scalp, né? É razoável. Se quiséssemos ser mais conservadores, o stop loss poderia estar aqui, aí já não compensa esse scalp porque a taxa de risco retorno é de 1 para 1, né? Então, seríamos obrigados a colocar um stop loss ali. Como não há imbalance, não precisamos nos preocupar. Poderíamos deixar esse trade rolar. Mas, conforme eu já tinha feito uma análise dos tempos gráficos maiores, nesse caso foi no H1, vejam o quão é importante fazer uma análise nos tempos gráficos maiores. Eu sabia que esta região não era uma boa área para compra, mas sim venda. Mas tinha de esperar para ver se o preço iria romper o fundo. Então o preço chegou na região de demanda, vejam muito bem, né? E nesses casos, se tu estás a fazer um scalp, já poderias ver o seguinte, o preço chegou na região de demanda aqui, tu poderias entrar no tempo gráfico de M1 para uma confirmação, porque a teoria é, tu vais fazer um setup no M15, poderíamos refinar esta demanda para o M5, não é? Eu não vou fazer isso, não vai cortar o backtest, e confirmação no M1, então poderíamos ver rompimento dessa subestrutura no M1 e se tivéssemos esse rompimento poderíamos vender, mas não houve nenhuma confirmação, a demanda não foi respeitada, e o fundo também não foi respeitado. Isto significa que houve uma mudança de característica. Então nós queremos fazer um scalp. Então se o preço não respeitou a demanda e rompeu o fundo, dizemos que houve uma mudança de característica. Então agora nós estamos interessados em vender. E onde é que nós vamos vender? Né? Na região que for responsável pelo rompimento do fundo. Vejam que a força vendedora, o volume de venda entrou aqui. Então significa que a área forte é a primeira vela de impulso de baixa que foi a responsável por injetar a força vendedora, né, e criar o rompimento do fundo lá. Então temos este supply. Temos uma tricky zone ali também, então prefiro pegar logo a primeira vela de impulso de baixa que foi responsável pelo rompimento do fundo. Há Platinum, mas também temos uma região de supply da extremidade. Ok, tu tens esse supply da extremidade, mas em termos de relevância e força, qual é a área mais forte entre este supply da extremidade e este supply aqui? O supply mais forte é o supply que for responsável pelo rompimento do fundo, ou seja, pela quebra de estrutura. Por um simples motivo, aquela região da extremidade, ela é muito boa em termos de desconto, né? Significa que o preço pode sofrer um bom desconto, vamos assim chamar em termos de venda, né? O preço pode sofrer um bom desconto e nós vamos vender ao melhor preço.
conseguimos ter mais lucro, mas não significa que a área da extremidade é a melhor demanda em termos de força, não é? Ela só é boa em termos de risco-retorno, mas em termos de validarmos uma região de supply, estou a falar demanda acessória e supply, em termos de validarmos um supply, o supply mais forte é aquele que gera a quebra de estrutura. Então significa que este supply aqui, que foi o responsável por injetar força vendedora e romper fundo, é o que tende a ser respeitado. Ok? Nós só vamos usar o supply da extremidade caso este aqui não seja respeitado. Ok, pessoal? Que fique bem claro. Então, ambos têm imbalance, não é? Mas um foi responsável pelo rompimento do fundo. Então, para o nosso scalp, eu faria uma venda, literalmente aqui, não é? Este sell, no tempo gráfico da M15 mesmo, não há necessidade de nós refinarmos essa área muito curta. E o nosso take profit não seria lá em função de um day trade, seria na primeira região com imbalance que nós encontrarmos ali. Então nós vamos fazer uma venda deste supply e podemos levar um take profit neste ponto, que foi a primeira vela do impulso da alta. Estão a ver? Foi aqui onde os compradores começaram a ganhar força. Então, nosso take profit pode ser colocado em função deste imbalance e temos aqui uma taxa de risco-retorno de 1:17. Então, este aqui é um scalp, né? É um daqueles trades que pode levar, se calhar, 2 horas, 30 minutos, 45 minutos e é feito diretamente no M15. Podíamos refinar isto para o tempo gráfico da M5 e esperar por uma confirmação, mas aqui não há motivo nenhum para esperar por confirmação quando eu parto deste princípio teórico de que a região forte foi esta. Então, se não houver um preço a respeitar este supply, eu já sei que posso vender ali de forma arriscada. Se nós quiséssemos esperar por confirmação, entraríamos no M1 para ver essa confirmação. Então vamos deixar esse trade rolar primeiramente, para ver o que acontece em termos de região. Então vejam que o preço subiu, não tocou no nosso supply, infelizmente, e voltou a despencar, mas uma coisa interessante é que aqui não houve rompimento do fundo. Então, se não houve rompimento do fundo, isso significa que é um SMS, foi uma captura de liquidez. Este topo aqui, ele deve ser desrespeitado, então ele passa a servir de liquidez. Significa que o preço, como não rompeu o fundo, ele deve subir para varrer a liquidez do topo, então aí pode respeitar este supply, preenchendo o imbalance e posteriormente começar a descer. Isso pode acontecer. Agora, caso o preço tivesse feito o rompimento do fundo, aí significa que nós já não venderíamos nesse supply, iríamos procurar este supply aqui, não é, para vendermos, porque o corpo da vela fechou abaixo, iríamos esperar o pullback, venderíamos aqui e continuaríamos com esse trade. Ok, pessoal? Então, isso é algo muito interessante e importante que a gente verifica sempre. Então, vejamos, o preço não rompeu o fundo, então significa que este supply não é forte, ele tem que capturar a liquidez ali, neste topo, obviamente, e só depois de capturar a liquidez e preencher o imbalance, aí sim poderemos ter uma oportunidade de venda. Ok? Então eu dizia, aí sim podemos ter uma oportunidade de venda depois dele capturar a liquidez. Então, conforme vocês estão a ver, o preço não tinha feito o rompimento do fundo, capturou a liquidez, foi buscar o supply e aí sim, né, depois de ter preenchido o imbalance, nós tivemos o push para o downside, que é aquilo, né, que nós devemos verificar sempre. Então vejam como foi rápido este movimento, e acredito que é um movimento atual do preço. Temos aqui um take profit e podemos medir em quanto tempo houve esse take profit. Então a entrada foi praticamente aqui, né, e tivemos mais ou menos um take profit para um scalp, né, que era suposto ser até mais rápido. Tivemos aqui um resultado em 3 horas e 15 minutos, que é diferente de um day trade que pode levar o dia inteiro, ou então 10 horas, 15 horas, 20 horas, 23 horas, por aí vai, e os traders pensam em fechar esse trade no mesmo dia. E se nós quiséssemos uma confirmação neste trade, teríamos de entrar no tempo gráfico da M1. Lembrem-se da regra, setup M15, refinar M5, confirmações no tempo gráfico da M1. Só que para este setup em particular, e cada caso é um caso, não havia necessidade de nós refinarmos esse supply para o M5, porque ele já é muito curto. Então, se nós refinarmos demais, podemos perder entradas. Então, este supply, por ser curto, estava tranquilo deixar no tempo gráfico da M15. Mas agora, se nós quiséssemos uma confirmação de entrada, poderíamos entrar no tempo gráfico da M1. Então, vamos ao tempo gráfico da M1 para consultar essa confirmação de entrada. Então, vamos recuar o preço um bocadinho aqui assim,
né? Podemos recuar o preço aqui e partir do seguinte princípio. No M1 era suposto nós vermos uma confirmação através do rompimento do fundo, mas a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o topo aqui e ver se ele foi rompido. Esse topo não foi rompido porque o corpo da vela não fechou acima do topo. Então isto é uma captura de liquidez ou SMS. Então podemos deixar assim, não há problema nenhum. Então passo a seguir pegar o fundo sólido, que é ele que deve ser quebrado, ok? Só quando o preço romper este fundo já teremos uma confirmação de venda, porque o supply cumpriu o seu papel. Ele injetou os vendedores suficientes ali que foram capazes de quebrar o fundo e mostrar que os vendedores é que estão no controle. Então agora não nos resta nada a não ser termos paciência para ver se o fundo será quebrado ou não. E, né, paciência acaba compensando e pagando, nós conseguimos ver que o preço já fez o rompimento do fundo. Então pronto, tivemos ali captura de liquidez, ou seja, o preço não rompeu o topo, deixou de ser tendência alta e de seguida fez o rompimento do fundo, né, que é o nosso break of structure, que significa que agora temos que pensar em vendas. Então, olhando aqui para o tempo gráfico de M1, nós conseguimos ver que o preço ele está eficiente, não há nenhum imbalance aqui. Se vocês repararem, esse supply já foi testado, não é? Significa que não tem imbalance ali, o preço está equilibrado, não há motivo nenhum para voltar. Temos aqui um rompimento do fundo, tínhamos este supply aqui que também já foi testado, não há motivo nenhum para o preço voltar para aquela área, ok? Então está tudo equilibrado ali. Por fim, tínhamos este supply que também já tinha sido testado, então o único supply que nós temos no M1 é praticamente este. Então nós poderíamos vender exatamente a partir deste supply do M1, aqui assim, fazer um short position, não é? Stop loss a cobrir esta sombra ou a cobrir o topo, se for o caso, e o nosso take profit colocado em função, né, desta região aqui de demanda. Mas agora, se vocês não quiserem, né, colocar o stop loss acima do topo, querem colocar um pouco conservadores aqui, até podem fazer isso, mas é importante nós consultarmos, por exemplo, o M5 para ver se não há um melhor supply, porque no M1 nós só temos essa pequena região, até podíamos colocar o nosso stop loss aqui assim, não é? Que teríamos uma taxa de escritório de 1 para 11, mas é sempre bom consultar o M5 pelo menos, para ver se não há uma melhor área, porque se nós só olharmos para o M1, poderemos ser varridos aqui, o preço pode capturar e depois ir a um supply do M5 e começar a descer. Então é sempre bom nós consultarmos o tempo gráfico de M5. Então, para isto, né, vai cortar o backtest, infelizmente eu vou colocar assim, vamos ao tempo gráfico de M5 até então. Então chegando no tempo gráfico de M5, né, como já vimos que houve aquela confirmação, nós podíamos procurar o melhor supply aqui. Então já dava para ver, ok, o preço estava equilibrado, tanto no M5, tudo, mas ao invés daquele supply do M1, nós temos um supply mais relevante, que é aqui no M5, eu vou eliminar aqui, vou marcar a primeira vela do impulso de baixa do M5, que é aquele supply, então nós mudamos tudo isto para o tempo gráfico mais sólido, que é do M5, aprendam as dicas e as técnicas todas aqui neste vídeo e assim nós já teríamos uma melhor região. Não precisamos nos preocupar com o stop loss no M5 no sentido de colocar o stop loss em cima daquela sombra, porque já vimos desde o M1 que o preço estava equilibrado em toda aquela área acima. Então a única questão que nós fizemos só foi procurar um melhor supply com imbalance no M5, mas sabemos que tudo aqui está equilibrado e não há motivo nenhum para o preço voltar. Então o nosso stop loss pode ficar mesmo apertado ali naquela área do M5. Então nós temos aqui uma taxa de risco retorno de 1 para 9 e vejam que o preço acaba fazendo um push para o downside, vai buscar aquele nosso supply, ativa a ordem e finalmente conseguimos ter o nosso famoso take profit. E esta entrada por confirmação, ela nos rendeu, né, um profit de 1 para 9 em quanto tempo, Platinum? Vamos verificar aqui em mais ou menos 1 hora, né, e 35, na verdade nem 1 hora e 35, 1 hora e 5 minutos, ok? Então esta é a diferença de um scalp para um day trade e etc, que nós já vimos nos tempos gráficos menores. Então pessoal, ajudem-me a publicar este conteúdo, partilhem este canal com quantas pessoas vocês quiserem. Também vou fazer muitos sorteios aqui no YouTube para que vocês possam ganhar capital do Platinum as well, e vamos fazer isto tudo juntos. Muito obrigado por assistirem, vem muitos vídeos super bombásticos e eu vejo-vos no próximo vídeo. Ishu, Aichopeni.